Um homem pediu ajuda a duas vizinhas para socorrer a esposa dele. Uma delas foi assassinada e pode ter sido estuprada. Você está vendo aí na tela a foto dessa vítima. Um crime cruel, covarde. Suzy Faria está nesse caso e vai trazer agora mais informações para a gente. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Boa tarde também, amigos do TN. Esse caso chama a atenção pela crueldade, a frieza e a premeditação. Isso mesmo, você imagina, o homem teria feito duas vítimas se uma delas não tem a iniciativa e a esperteza de se defender. Mesmo que com um chute no meio das pernas do agressor e também uma mordida na mão dele. Se não fosse isso, a segunda vítima, que é proprietário do imóvel onde ele está vivendo, que tem 52 anos, poderia ser agora mais uma estatística de feminicídio. Edna Barreto dos Santos, de 36 anos, entretanto, não conseguiu se defender e acabou sendo morta. E não apenas pelas perfurações que foram encontradas no corpo dela, mas também por esganadura. Isso mesmo, um termo técnico que significa que o assassino apertou o pescoço dela até que ela perdesse os sentidos e o fôlego. Não é crueldade demais? Mas eu fui até a residência hoje e conversei com alguns vizinhos que estavam até agora atônitos com a tragédia que marcou uma rua até então tão tranquila. Vamos acompanhar. Edna Barreto Santos, 36 anos, a vítima, morava no último andar desse prédio. Vivia sozinha com a filha de 5 anos e estava desempregada. Quarta-feira à tarde, segundo os moradores dessa rua, no bairro Felrosa, Edna recebeu um pedido de ajuda do vizinho do térreo. Mal sabia que esse pedido de socorro era, na verdade, uma emboscada. Eu fiquei sabendo que o rapaz que chegou para cometer o crime disse que a mulher dele estava passando mal e chamou a vítima. A vítima inocente foi lá para a casa dele para saber o que a mulher realmente tinha. Aí ele cometeu esse crime com essa mulher. A proprietária da casa, de 52 anos, seria a segunda vítima do suspeito. Chegou em casa por volta das 5 horas e ouviu dele a mesma história que ele usou para atrair Edna. A mulher dele estava passando mal. Só não morreu porque a mulher conseguiu se defender. Ele tentou tampar a boca dela, segurando pelo braço e tentando arrastá-la pelo quarto. Aí ela começou a gritar socorro, chutou as meias das pernas dele. E o neto de 12 anos ajudou, pedindo socorro na rua. Eita, socorro, chama a polícia, só purinho, chama a polícia. Mas há um dado a esclarecer em toda essa situação. Assim que o garoto de 12 anos saiu aqui para a rua pedindo ajuda aos vizinhos, porque a avó dele, de 52 anos, estava sendo agredida lá dentro por esse suposto estuprador, os vizinhos já se reuniram e foram lá para dentro para pegar o homem. Só que ele já tinha se trancado dentro da própria casa e não saía, não mostrava sinal de vida nem nada. Os vizinhos tiveram que arrombar a porta. O encontraram do jeito que já falamos, deitado e com uma série de remédios ao lado dele. Agora, assim que eles avançaram um pouquinho mais para o quarto, aí tiveram uma surpresa. Descobriram que esse homem já tinha feito uma outra vítima. Encontraram a dona Edna deitada na cama do homem, já sem vida. Ela foi morta com 10 perfurações pelo corpo. A surpresa foi encontrar Edna seminua e com um pedaço de pano enrolado no pescoço. A arma do crime pode ter sido uma faca, uma tesoura ou as duas coisas. O assassinato pode ter sido premeditado. Isso porque a irmã da vítima, que prefere não se identificar, disse que Edna chegou a contar para uma amiga que o suspeito a estava assediando. Tem uma conhecida dela que falou que ele estava afim dela e ela não queria ele. A senhora acha que a rejeição dela para não ter nada com ele foi o que levou a isso? Sim, eu acho que sim. Ele era casado também. A mulher dele morava lá embaixo. Gabriel Felipe Campos, de 29 anos, é o suspeito. Ele foi socorrido para o Hospital Jaime dos Santos Neves pelo SAMU. Foi encontrado no chão, desacordado, após ter ingerido diversos tipos de comprimido. Ele e a companheira moravam no térreo deste prédio há cerca de 3 meses. A proprietária da casa, salva com a ajuda do neto,
foi ao DML fazer exame de corpo de delito e prestaria também depoimento na DHPP. Os moradores aqui da rua estão apavorados com um crime tão cruel num local tão tranquilo. É triste demais. Antes de ontem eu vi ela, eu dei um bom dia para ela, me deu bom dia. E é uma pessoa especial, muito linda. Uma vizinha boa de se conviver. Pois é, a família acabou descobrindo de uma forma muito inusitada o que tinha acontecido com a Edna. Isso porque a filha dela não estava na creche, permaneceu por um bom tempo, além daquele em que a Edna deixava para ir buscá-la. Quando a irmã chegou até a rua, encontrou um tumulto e viu o que tinha acontecido. Agora, essa família, George Bruna e amigos do TN, é marcada pela tragédia. Há cerca de 2 anos, o marido de Edna, Vinícius Augusto Santos Souza, de 34 anos, foi assassinado por um homem no bairro de Vila Nova de Colares. Ele não teria envolvimento com um crime e foi assassinado simplesmente depois de uma briga de bar. Uma tragédia para essa criança de 5 anos de idade que, de acordo com a irmã da vítima, já vinha passando por tratamento psicológico para superar a perda do pai. Agora vai ter que superar também a perda da mãe. Com relação ao que aconteceu com este homem, bem, de acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado na lei do feminicídio. Em uma das autuações, por homicídio, feminicídio. E na outra, por tentativa, já que a proprietária do imóvel, que também é assistente social, por pouco também não teria sido outra vítima deste homem que estava completamente fora de si. Como eu disse, a suspeita é que ele tenha premeditado o crime com essa desculpa de pedir ajuda para a mulher e ter levado essas 2 mulheres para dentro da residência onde ele estava e quase que faz mais uma tragédia ao tentar matar a segunda mulher, essa senhora de 52 anos. George Bruna. Nossa, gente. Que história. Que história, né? Aterrorizante. Agora, Suzy, tem uma pergunta aqui. A segunda mulher que foi chamada, a polícia conseguiu investigar se ele começou a tomar medicamentos, né? Porque a informação que tem é que ele foi encontrado desacordado depois de tomar medicamentos. A segunda mulher, né, que ele abordou, que morava aí nesse prédio, ele já tinha abordado essa mulher depois de tomar esses medicamentos, por isso que ele não conseguiu, com a força do homem, né, segurar essa mulher dentro de casa? George, pela informação que nós temos, ele tinha matado a primeira e isso, acredito eu não tive essa informação de modo concreto, mas isso teria acontecido cerca de meia hora antes, porque essa senhora, que é a dona do imóvel, ela chegou por volta de 5 horas da tarde do trabalho e foi aí que ele foi abordá-lo. O que ele fez? Logo depois que ela se livrou dele, ele entrou para dentro da residência que ele mora no térreo, se trancou. Enquanto isso, o filho dela está lá fora pedindo ajuda, ela está gritando, pedindo ajuda aos vizinhos e se trancou dentro do quarto. Todo mundo tentou tirá-lo de lá, chamava e ele não respondia. Teve uma hora que os vizinhos, então, decidiram por quebrar a porta e entrar para saber o que estava acontecendo lá dentro e tentar pegar o cara que supostamente teria tentado estuprar essa senhora. Quando entraram ele deitado no chão, rodeado de remédios e com a boca espumando, que já é um indício de envenenamento. Aí foram chamar a polícia, chamaram também o SAMU, que chegou, socorreu, prestou o primeiro atendimento e o levou para o Jaime, onde ele continua internado. Então, sim, depois que ele fez isso com essa senhora, é que ele consumiu toda essa medicação. Se antes ele estava drogado, se antes ele usou alguma coisa, ou se ele estava sob surto, não se sabe. Mas ele agiu até com consciência quando inventa uma história para atrair 2 mulheres para dentro da casa dele. Agora, essa senhora de 52 anos, George, a assistente social, foi muito sábia, foi muito sagaz nesse momento, porque uma das vizinhas conta que ela chegou a ser segura pelo braço. E no momento em que ele tenta tampar a boca da mulher que começava a gritar, ele dá um tapa muito forte que chega a machucar a boca dessa senhora. Ela então não pensou 2 vezes, deu um chute lá nas partes íntimas, mordeu a mão dele. E assim ele, sem ter ainda como agir porque ela conseguiu fugir, ele acabou se trancando dentro de casa e tentando aí contra a própria vida, Jorge.
Olha, morrer é pouco para um sujeito desse. que a justiça seja feita, né? Vamos continuar acompanhando para saber se esse monstro vai continuar preso, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Até mais.